Na Roma de Nero, um segredo sombrio se escondeu entre os mármores reluzentes do Palatino, onde o poder dançava lado a lado com a crueldade. Um jovem escravo chamado Esporo, de beleza rara e fragilidade inocente, foi arrancado de sua vida humilde para se tornar a imagem viva de uma obsessão imperial. Castrado e obrigado a assumir o papel de esposa de um imperador perturbado, sua existência foi moldada como um troféu humano para apaziguar a culpa de Nero. Mas quem foi esse jovem cuja história Roma tentou apagar e o que o levou a um destino tão cruel e trágico? Estamos no ano 66 depois de Cristo. O Império está sob o domínio de Nero, cujas excentricidades e crueldades já ecoavam por toda parte. Apenas um ano antes, sua esposa, Popéia Sabina, havia morrido em circunstâncias trágicas. As fontes dizem que foi vítima de um chute brutal do próprio imperador quando estava grávida. A culpa corroía Nero, mas sua forma de lidar com a dor era perversa. Em meio a um mercado agitado entre especiarias, tecidos e escravos, seus olhos recaíram sobre Esporo. O jovem de traços delicados e porte esguio lembrava de maneira assombrosa a mulher que Nero havia perdido. Segundo Suetônio, o imperador viu naquele garoto não apenas um escravo, mas a chance de recriar o que destruíra. Não só uma esposa, mas uma fantasia viva. Arrancado da sombra da servidão, Esporo foi levado ao Palatino, o coração do poder romano, onde um destino cruel o aguardava. Longe dos olhos do povo, Nero ordenou sua castração, um ato brutal, feito sem anestesia, e comum em Roma para preservar a juventude e a beleza. Cassiodío relata como Esporo deixou de ser homem, sem, no entanto, ser mulher, tornando-se algo entre dois mundos. Mas a dor física foi apenas o início. Nero rebatizou-o como Sabina, eco cruel de Popéia Sabina, e o obrigou a adotar uma nova identidade. Vestido com túnicas finas, adornado com joias, cabelos tingidos e pele tratada com óleos caros, Esporo foi transformado em uma versão distorcida da imperatriz morta. No ano 67 depois de Cristo, Nero levou sua loucura ainda mais longe. Realizou um casamento público com Esporo. Coberto por um véu vermelho, levado ao altar como uma noiva, o jovem castrado foi exibido diante de Roma inteira, enquanto a multidão murmurava entre o choque e a curiosidade mórbida. Nero o apresentou como sua esposa. Sob as joias e os sorrisos forçados, a alma de Esporo se despedaçava. Ele se tornara um símbolo vivo da insanidade imperial, um troféu para aliviar a culpa de Nero. Mas como ele sobreviveria a essa vida de submissão e humilhação? A nova vida de Esporo como imperatriz era uma fachada luxuosa que escondia um abismo de sofrimento. Carregado em liteiras douradas, exibido em banquetes e beijado em público por Nero, ele era tratado com títulos de senhora e imperatriz, supervisionado por camareiras, obrigado a representar um papel que não havia escolhido. Cada gesto era ensaiado, cada palavra ditada. Sob véus e adornos, Esporo escondia sua dor, sua identidade roubada e sua humanidade apagada. Mesmo assim, acompanhava Nero em viagens à Grécia. Sendo apresentado como Sabina em cada cidade, era a encarnação de uma farsa, um fantoche preso às cordas invisíveis de um tirano. Mas em junho de 68 depois de Cristo, o Império desabou sobre o próprio Nero. Declarado inimigo público pelo Senado e abandonado por suas legiões, o imperador fugiu de Roma. Em seus últimos momentos, recitou versos trágicos antes de cravar uma adaga em sua garganta. Esporo permaneceu ao seu lado até o fim, mas sua liberdade nunca chegou. Logo caiu nas mãos de Ninfídio Sabino, depois de Otão e até de Vitélio. Todos o usaram como objeto de poder e propaganda, passando-o de mão em mão como se fosse uma relíquia viva. Aos olhos de Roma, Esporo não era mais uma pessoa, mas sim um símbolo manipulável. O ponto final de sua humilhação veio em 69 depois de Cristo.
Quando Vitélio decidiu transformá-lo em espetáculo, obrigá-lo a encenar no anfiteatro o mito do rapto de Prosérpina, uma deusa violentada e levada ao submundo. Diante da iminência de tamanha degradação, Esporo fez sua última escolha. Com menos de 20 anos, conseguiu uma adaga, talvez entregue por um servo compassivo, e em silêncio pôs fim à própria vida. Seu sangue manchou as túnicas que o haviam aprisionado. Sua morte não foi celebrada nem lamentada, apenas mais um escravo descartado por um império que devorava os vulneráveis. Mas sua resistência final ecoou além do tempo. Historiadores como Suetônio, Tácito e Cássio Dio registraram seu nome, mesmo que como uma nota de rodapé na biografia de Nero. Ainda assim, Esporo é mais do que um detalhe esquecido. É o retrato humano do custo da tirania. Sua beleza, que deveria ser bênção, tornou-se maldição. Sua castração, sua transformação forçada e sua morte trágica são testemunho de até onde pode ir a crueldade quando o poder não conhece limites. Enquanto Nero é lembrado como um tirano incendiário, Esporo permanece como um eco silencioso. Um jovem cuja última escolha foi um grito contra a opressão. Sua história nos obriga a refletir. Quantas outras vítimas foram esquecidas? Quantas vozes nunca foram ouvidas? A tragédia de Esporo não é apenas uma história de Roma, mas um espelho dos abusos de poder que atravessam os séculos. E é por isso que no Fragmento Sombrio continuamos a desenterrar as sombras do passado.